Primeiro pecado do mundo, desobediência. E você tem que estudar isso comigo, bem fundo mesmo. Uma pessoa como essa, se ela é presa, pelo que a gente tem as notícias aí na mídia, nas reportagens, ele vai sofrer na cadeia. Mas que se ele não morrer na cadeia, alguém prega para ele lá, vai um crente, ou um crente lá dentro, prega, ele vai, aceita Jesus e se arrepende. Ele diz: Jesus, estou arrependido, o demônio me enganou, e eu agora quero ser uma nova pessoa. Jesus vai perdoá-lo, Jesus vai ser com ele. O Davi, que eu havia comentado, ele cometeu um pecado muito grave. Eu disse aqui na igreja que era tempo de guerra, o Davi estava em casa, e eu disse, quer dizer, quando for tempo de orar, não fique de boca fechada. Quando for tempo para jejuar, não fique comendo. Quando for tempo para meditar na palavra, conversar com a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, não fique ouvindo besteiras e asneiras. E assim sucessivamente. Então o Davi estava lá na sua casa, do seu descanso, no palácio real, olhou e viu uma mulher se lavando, a Batseba, mulher de Urias. Desejou-a, mandou que chamasse, deitou com ela. Foi cometendo um pecado atrás do outro. A mulher engravidou. Chamou Urias. Urias não era preparado para a área da peleja em que ele mandou que lá ficasse. Urias não aguentou, morreu na hora. Agora já vem o desejar, o pensamento terrível, o deitar com a Leia, o adultério, vem o homicídio. A criança nasce, mas a criança não resiste, está doente, com problema, filho do pecado, ela morre. O Davi cometeu pecado feio. No Salmo 51, a Bíblia Sagrada nos fala da oração do arrependimento de Davi. O Davi se arrependeu, e Deus foi lá e perdoou o Davi. O Saul, que foi atrás de Davi, foi ungido a pedido do povo. Deus foi lá e disse: olha, eu lembrei que Amaleque fez quando se opôs ao meu povo, quando saiu do Egito. Vai lá, eu quero que você destrua todos os amalequitas. Ordem direta de Deus, ordem direta. O Saul foi lá com o seu exército, matou todos os inimigos e poupou a vida do rei Agag e dos animais. Deus olhou e disse: Samuel, vai lá e diga para ele que ele desobedeceu uma ordem direta. Ele foi rebelde, desobediente. Eu não aceito desobediência. Quando eu estava aqui pregando hoje e falando com as pessoas a respeito dessa desobediência, que você, quando pega o seu dedinho, que você acha que ele é santo, e começa a julgar e a condenar aquele que cometeu o adultério, aquele que estuprou, aquele que fez tal barbárie, e você esquece de apontar o dedo para você, porque você comete um dos pecados terríveis, que é o pecado da desobediência. Esse pecado ligado à rebelião vem desde o momento em que Lúcifer, o anjo que transmitia a luz, que tinha poder, formosura, que no céu conseguiu enganar 1/3 dos anjos, foi rebelde, desobediente, se levantou contra Deus, ou achou que poderia se levantar, perdeu tudo e caiu. Hoje o anjo caído. No Éden, conseguiu passar a perna no homem e na mulher, fazendo com que eles desobedecessem a Deus. Como eu disse aqui na igreja, o diabo pouco importa, ele mostra, dá a entender que ele tem um interesse no seu carro, dá a entender que tem um interesse na sua casa, dá a entender que tem um interesse no seu salário, dá a entender que tem um interesse nos seus bens, mas ele não tem. O alvo dele
é fazer você ser desobediente, como ele fez com os anjos, com Adão e Eva, e tem feito com muitos. Porque aquele que é desobediente, Deus se afasta deles. Assim como Adão e Eva foram desobedientes no Éden, desobedecendo uma ordem de Deus, o Espírito de Deus saiu deles, e agora Deus diz: vocês já eram, vocês se virem. Eu preguei naquela sexta-feira, Gênesis capítulo 6, que enquanto o Espírito de Deus estava na terra e muitas vezes se manifestava em forma de homem, ainda não vinha nenhum sofrimento, mas foi o Espírito de Deus sair, veio o dilúvio. Quando eu explicava isso aqui hoje, pessoas que não tinham ainda ouvido essa mensagem, a irmã até falou: ai pastor, para, sobre o dilúvio que vem a muitos. Muitos que não me assistiram, estão me assistindo pela primeira vez, pela televisão. 10 pessoas na sua casa, você é o único que vem na igreja. Seu filho menor vive de drogas, maconheiro, traficante. Esse outro filho seu está na rua, ninguém sabe onde ele está, que ele é andarilho, tem um demônio chamado Giramundo. Esse aqui está na cadeia, pegou 30 anos, já tem 3 anos lá. Essa sua filha tem 4 filhos, ninguém sabe quem é o pai, 4 crianças dentro de casa sem pagar pensão, e essa menina está desempregada, não consegue trabalhar e não vai trabalhar, porque quem vai tomar conta? Sua mãe está para perder as 2 pernas, tem que amputar. Seu pai tem um câncer no estômago e um tumor forte na cabeça. Sua irmã está com uma úlcera nervosa. Seu irmão é homossexual. Sua irmã é lésbica. Sua dívida, que era R$70 ou 7 mil, virou 70 ou 700 mil. De todos esses problemas, isso veio um em cima do outro, veio te afogando, te sufocando. E você diz: por que esse mal veio sobre mim? Pela Bíblia Sagrada, o Espírito de Deus saiu de você. E por que ele saiu? O Espírito de Deus não vai sair, deixar o homem, porque você é branco, você é escuro, porque você tem os olhos castanhos, os olhos claros, porque você é alto, nada disso. Ele vai te deixar porque você é rebelde. Ele vai te deixar porque você é desobediente. Porque isso provém diretamente de Lúcifer. Você se rebela contra a palavra de Deus, a vontade do Senhor. No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz o seguinte: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de onde? Da desobediência. São pessoas que desobedecem a Deus e fazem Deus ficar irado. A ira de Deus, ela está aqui quietinha, você entender, ela está aqui quietinha. Deus está aqui, portador de Bíblia, ela está aqui quietinha. Você faz algo, ela agita. Quanto mais você faz, mais ela se agita. Mais você faz, menos Deus será contigo. E se Deus não estiver com você por causa da tua desobediência, que quando a gente fala de rebeldia, de desobediência,
às vezes a sua mente voa, você não para pensar legal sobre a desobediência e aonde, no que você é desobediente. Eu fiz a pergunta aqui hoje, falei, o que é que Deus proíbe na sua palavra? Teve gente que logo, mais que depressa, disseram, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, já foram de um jeito religioso, direto nos mandamentos. Mas eu fiz uma pergunta, faltar à igreja, para nós, é errado? Mas a pessoa falta e acha que não está sendo desobediente. No Salmo 150, diz a palavra que devemos louvar a Deus por todos os seus atos, os seus feitos. Somos guardados, protegidos por Deus, abençoados direto e reto. Nós temos as nossas vestes, porque Deus é que nos deu a condição de termos. Deus nos deu a condição de nós almoçarmos, jantarmos, tomarmos um lanche, enfim, e nós não cultuamos a Ele. Isso é uma desobediência. Nos prostramos servindo, cultuando a coisas erradas, alheias. Quando eu pego para falar de coisas, eu já reparei que aqui na igreja, eu tenho pessoas aqui que quando eu pego, nessa parte eu procuro ser inteligente e sábio. Meus olhos são como um farol, vai direto no navio perdido. Direto ao navio perdido, então quer dizer direto à pessoa perdida. Quando eu pego no meio da mensagem para falar sobre dízimo e oferta, meus olhos batem assim direto na pessoa, como quem diz, é sempre tudo. Você é a pessoa que eu estou pregando. Você é um rebelde que cria rebelião. O espírito de Lúcifer engana você. O que Deus não aceitou no céu, não aceitou no Éden, não aceitou em ninguém, nem em Saul, não vai aceitar também em você. E você pega para julgar erro dos outros, como o adúltero, o fornicador, como o cidadão de 2 metros de altura que estuprou uma criança de 2 meses, que você diz, isso é terrível, ele merece, e você não merece por ser um desobediente a Deus, que Deus não aceita a desobediência, que é o pior de tudo, e é o primeiro pecado do homem, do mundo. Repare que o Davi cometeu o pecado, se arrependeu, o Saul cometeu o erro, e quem é desobediente não se arrepende. O Saul não se arrependeu e diz, não me agrado mais em ti, nem quero que você reine mais. Dá uma idazinha lá em Jonas capítulo 1, quando Deus dá ordem, nós devemos cumprir. Você assiste o programa do missionário, não assiste? Assiste. O missionário diz assim, se Deus está lhe chamando para ser um patrocinador, faça o quê? Seja. Se Deus está lhe chamando, se inscreva. E quantas são as pessoas que Deus até fala com ela, mas ela não obedece? E quantos aqui, por não obedecer à voz de Deus, quebraram a cara, perderam empregos, ficaram doentes, estão doentes, têm um problema X, por quê? Tudo por causa da desobediência. Quantas foram as vezes que Deus falou para nós, não vá, não faça, não negocie, não coma, não compre, e você foi lá e teimou e fez? Quantas foram as vezes? Meu irmão, minha irmã, quem desobedece está sem o Espírito de Deus e paga por isso. Não, mas o pecado dele é muito terrível. Eu acho que não é maior do que o seu, caso você queira medir. Caso queira medir, a desobediência é pior do que tudo. Olha o que diz o livro de Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, eu quero que você vá a Nínive e você pregue aos ninivitas. Mostre para eles que eles estão errados.
Mostre, ensina para eles. Eu quero que você mostre a verdade, mas rasgadamente, não tenha medo deles não. É como o livro de Ezequiel, capítulo 2. Você vai encontrar um povo de cara fechada, de coração duro e obstinado. Não dê conta para isso, não se importe, pregue a verdade. Eles estão vivendo errado, estão vivendo mal, mas eu quero que você fale a verdade para eles. E ensinando a verdade, eles vão deixar de praticar esses erros, com certeza. Vai lá. Então diz a palavra 3: e Jonas se levantou para quê? Para desobedecer a Deus. Tem gente que toma a atitude, a decisão de não obedecer. Isso é que é terrível. Por isso que eu falei para vocês, às vezes você olha de uma pessoa que é estupradora e pega para julgar aquela pessoa e diz: olha só, dois meses, esse desgraçado tem que morrer assim, assim, assim. E você que é desobediente, que Deus dá ordem, eles fizeram porque não tem Jesus. Aos ninivitas estão fazendo porque não tem Deus. Os ninivitas estão fazendo o que é de mal porque não tem Deus. E Deus está dizendo: vai aos ninivitas, ensina-os, dê a eles a minha palavra, eles não vão cometer mais erro, não haverá mais malícia, maldade que subirá a mim. Pregue a eles. Essas pessoas fazem porque não tem Deus, porque quem tem Deus não vai fazer tal coisa. Agora, Jesus diz na sua palavra que aquele que conhece a palavra e não cumpre, não faz, ou erra, para ele será pior do que para aquele que não faz, que não é, que é o rebelde ao extremo. É aquele desobediente que diz: bem, eu sei, mas eu estou errado. Estou errado, eu fiz o que fiz sabendo. Deus diz para você: será pior. Porque aquele não era meu, era um ninivita que vivia errado. Agora você sabe. Deus falou para Adão: tudo é seu, agora isso aqui não coma. Está entendendo? Está acertado? Está acordado aqui agora, nós dois, Deus e Adão. O Adão vai lá e desobedece, ele e a mulher dele. Deus diz: vocês sabiam. Você sabia que não devia. Está ouvindo, Adão? Você sabia. E eu havia falado para você que se você comesse, você ia morrer. Meu espírito vai sair de você. Você é desobediente. Você é rebelde. A tua desobediência vai fazer você sofrer. O Jonas está aqui desobedecendo a Deus. E Jonas levantou-se para fugir diante da face do Senhor, coisa que ele achou que poderia. Ninguém consegue. E descendo a Jope, achou um navio, ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, diante da face do Senhor. Se você puder me emprestar o ouvido aqui na igreja, em casa, eu vou lhe falar uma coisa: cuidado com o diabo. Quando você está para fazer uma coisa que vai entristecer o Espírito Santo, você achará e terá todo o apoio do diabo. Foi o que eu disse. O diabo pouco se importa, não está nem aí se você comprou carro 0 quilômetro. Ele quer que você desobedeça a Deus com o seu carro. Se você tem carro, para ele não importa. Se você tem uma casa, não importa. Ele quer que você seja desobediente com a casa. E quando você se torna desobediente, você acha recurso, acha quem te ajude. Você sempre vai achar um barco para te levar para cada vez mais longe de Deus. Você sempre vai achar alguém. Por isso que tem gente que fala: ah, mas ser crente é uma luta. É mesmo. E você acha que se tornando crente, primeiro, você acha que o diabo vai te deixar? Ele vai fazer de tudo para que você volte atrás e seja desobediente. Tudo. Tenha tudo na vida, mas se você não for obediente, não adianta. O que o diabo quer que você seja desobediente.
Jonas achou apoio na sua desobediência. Você também vai achar pessoas igualzinho a você, desobediente, que leve você para mais longe da presença de Deus. A sorte do Jonas é que Deus, no plano que o Senhor tinha para com ele, o fez lá ir para o ventre, e de lá ele clamou, orou, e Deus mandou ele de volta através do vomitar do peixe. Ele voltou, foi para Nínive. Mas infelizmente tem gente que não consegue voltar, porque o diabo quer que você desobedeça a Deus. É um grande erro. É desobedecer na igreja, é desobedecer em casa, ser desobediente no seu casamento, desobediente na sua família, desobediente no seu trabalho, no seu negociar, em tudo. Esse é o alvo dele. Desde o início do mundo, o diabo vem tentando e lutando para que as pessoas neguem ao Senhor, desobedeça as ordenanças. E vou dizer uma coisa para vocês: infelizmente, eu tenho visto muito isso dentro da igreja. Um grupo de pessoas que não tem uma gota, um pingo de temor, que vem com tudo para desobedecer a Deus. E ela diz: o que foi que eu fiz? Só o que o Adão fez, só isso. Gênesis capítulo 6, o que a humanidade que estava cometendo erro e sendo muito má, fizeram. Desobedeceram a Deus, o Espírito de Deus saiu e o dilúvio veio. Tudo que você fez, está fazendo, é o que o Saul fez: desobedeceu a Deus e perdeu o reino. Tem muita gente perdendo o reino aí. Ninguém perde o emprego à toa, ninguém perde a saúde, ninguém perde igreja. Pastor, está me assistindo? Tem muito pastor da graça e outros ministérios que me assistem. Ninguém perde igreja à toa, ninguém perde nada por acaso, perde por causa da desobediência. Às vezes não obedece a igreja, o ministério, não quer obedecer a administração da igreja, não quer obedecer o pastor local. Se julguem agora. Você tem sido desobediente ao pastor? Tem sido desobediente à palavra? Saul perdeu o reino, porque foi desobediente. Aquele que conhece a palavra de Deus e não cumpre, será pior do que para aquele que não conhece. Tudo que o diabo quer que você seja desobediente, cometa dois grandes pecados que não tem perdão: o da blasfêmia ao Espírito Santo. Não me pergunte como é que tem gente que consegue ressuscitar. Eu preguei aqui esses dias atrás. Por mais que eu quisesse a minha mãe de volta, não conseguiria. Tem 16 anos de falecida, nós enterramos. Mas tem gente que não sei como, mas consegue ressuscitar a velha criatura. Jesus diz: aquele que provou da boa palavra, do gozo do reino dos céus, e volta a praticar aquilo que um dia praticou, que aborreceu muito o Espírito Santo, não tem perdão. O diabo quer porque quer que você desobedeça a Deus. É hora de você falar não. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Bendito seja Deus.